Em um caos de transformações e poderes, Jin se torna um herói improvável contendo amigos possuídos por um verme gigante, mas recebe uma ajuda sobrenatural perigosa, o Olho Maligno. Galera, o Jin foi um verdadeiro herói nesse capítulo. Imagina a situação dele, o amigo está transformado e descontrolado, a Momo também com aqueles poderes dela e o coitado sem entender nada. Porque sim pessoal, começou a rolar uma grande confusão, agora que o Okarun está transformado, ele tenta se machucar por algum motivo, ele não ataca diretamente o Jin, ele meio que só quer se ferir. E cara, o Jin faz de tudo, usando toda a força que tinha para conter os amigos. E também temos a Momo puxando aqueles cacos de vidro e ela é salva por pouco graças a Vovó Turbo. A situação estava muito complicada. O Okarun está possuído por um ser sobrenatural e a Momo sem controle dos seus poderes psíquicos. A situação estava um verdadeiro caos. O Jin acabou se machucando bastante tentando controlar os dois. Afinal de contas, ele é uma pessoa tecnicamente normal, enfrentando seres com força absurda. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Foi com tudo para conter os dois e salvar a vida deles. Com muito esforço e muito sangue, ele consegue conter os amigos, corre com eles, mas quando ele estava prestes a ser capturado, o Olho Maligno apareceu para ajudá-lo. Só que digamos que isso não é exatamente uma boa notícia. Então pessoal, o Okarun e a Momo estão agindo dessa maneira, tentando se machucar por causa dos poderes desse verme gigante, que está afetando eles mentalmente. Esse verme faz isso para enfraquecer suas vítimas e torná-las suscetíveis aos seus ataques. Mas como eu disse, o Olho Maligno aparece para ajudar o Jin, e o poder dele é muito parecido com o desse verme gigante, então os poderes acabam se anulando. E outra coisa pessoal, vocês lembram que os pais do Jin estão internados? Pois é, isso aconteceu porque eles estavam sendo afetados pelo poder desse mesmo verme. Esse verme provavelmente estava enviando ondas telepáticas para eles e por isso acabaram se machucando. A cena do Jin correndo desesperado para ajudar os pais dele foi muito tensa, principalmente porque eles estavam tão afetados que simplesmente só queriam que aquilo acabasse. Como eu disse, o Jin foi um verdadeiro herói nesse capítulo. Mesmo traumatizado, ele fez tudo o que podia e sempre agiu com um bom coração. Agora que recobrou a consciência, o Okarun parte para o combate contra o verme gigante. Ele até consegue despedaçar uma parte do monstro, mas o bicho consegue se regenerar. E agora a situação complica ainda mais porque o Olho Maligno também está ali. Enquanto o Okarun está lutando com o verme gigante, o Olho Maligno vai atrás do Jin. Pessoal, no episódio passado eu achei que eles tinham sido transportados para outra dimensão, mas não. Nesse capítulo a gente descobre que eles estão literalmente em uma cidade subterrânea. Aparentemente aquela família cinza, em vez de reformar as casas, simplesmente enterra os imóveis antigos e constrói novos em cima. Uma ideia meio estranha, mas tudo bem. Mas então, o que é esse Olho Maligno? A história dele é um pouco longa e claro, bem triste. Esse anime consegue mesmo contar histórias tristes e dramáticas quando precisa. O passado do Olho Maligno foi bem difícil. Ele foi uma das crianças usadas num ritual da família cinza. Eles sacrificaram o garoto ao vulcão. E não foi só isso. O menino ficava preso, isolado de todo mundo antes de ser sacrificado. Era bem triste, foi bem deprimente ver o garoto olhando pela janela, os outros brincando e ele lá preso. Foi um fim bem trágico para um garoto que só queria brincar e viver como qualquer outra criança. A história dele é pesada. Ele só queria uma vida normal, mas sua morte foi horrível. No entanto, o pesadelo dele não acabou ali. A alma do garoto permaneceu no mundo e acabou se transformando num yokai. A simples presença dele fazia as pessoas se machucarem, mesmo que ele não tivesse essa intenção. Isso acabou causando muitas mortes. E para piorar, num certo dia, já há muito tempo depois, ele reencontra a tal família cinza. Pelo visto, eles não envelheceram ou são muito parecidos com a família original, mas para mim é a mesma família. Depois de causar outro incidente, a família cinza decidiu realizar mais um sacrifício e deixou uma nova criança para trás. O Olho Maligno, vou continuar chamando ele assim porque eu não sei o nome do garoto, tentou ajudar essa criança o máximo que ele pôde. Essa cena também é bem triste e pesada, mas como ele era apenas um fantasma, não tinha como ajudar fisicamente, então ele se fundiu a essa criança, se transformando no Olho Maligno que conhecemos hoje, prometendo se vingar da humanidade.
Com essa história tão triste, o Jin fica bastante sensibilizado. Ele decide ir até onde estava o corpo do olho maligno para acompanhar tudo o que o garoto sofreu. Ele só queria consolar o menino, mesmo que fosse só o espírito dele, mas como a vovó Turbo já tinha avisado, esse tempo todo o olho maligno era muito perigoso, um yokai poderoso e vingativo. É então que o verme gigante, usando o ataque de eletricidade, esse bicho parece um Pokémon, paralisa o Jin e a Momo. O Okarun já estava fraco por ter se transformado e também fica paralisado, sem conseguir voltar para o combate. Agora, o verme gigante estava prestes a devorar os dois. É nesse momento de fraqueza que o olho maligno possui o corpo do Jin. E essa transformação do Jin com o olho maligno, essa fusão ficou bem maneira. Não é assustadora, não nesse nível. Eu gostei bastante do design do personagem. Me lembrou até um pouco o anime do Naruto. Mas a situação ficou complicada porque agora o olho maligno tinha conseguido um corpo físico e estava muito mais poderoso do que a transformação do Okarun, por exemplo. O olho maligno começa então sua vingança contra a humanidade e a Momo fica em uma situação desesperadora. Pessoal, vocês lembram que a avó da Momo vivia dizendo que o Jin era um gênio? Eu levei aquilo na piada, mas pelo visto era realmente sério. Ela estava falando no sentido espiritual. O corpo do Jin tem uma grande quantidade de energia espiritual, o que faz com que ele consiga usar muito bem o poder do olho maligno, ou de qualquer fantasma que possuísse esse corpo. A energia espiritual dele é tão grande que até o verme fugiu de medo. Na verdade, ele fugiu depois de levar uma bela surra. O verme apanhou bastante. Ele já estava quase chamando o cara de Vegeta. E gostei bastante do estilo de poder do olho maligno, que é aquela bola de energia que o personagem fica chutando, meio que fundindo a técnica, a habilidade do Jin com futebol com o poder dessa energia do olho maligno. Mas depois de cuidar do verme, agora era a vez da Momo. Então, nossa protagonista estava numa situação bem ruim. E, no entanto, é nesse momento que o Okarun aparece. E agora vai começar uma batalha épica entre os dois. Claro, apesar do Okarun estar em desvantagem, afinal ele já se transformou, já gastou bastante poder, enquanto o Jin está no ápice dele. Agora estou ansioso, bastante ansioso pela luta que tá para vir. O próximo episódio promete uma luta muito épica. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!